Abacuque 3, de 1 a 19, o tema da mensagem, o título seria então: quando o lamento se transforma em louvor. Quando o lamento se transforma em louvor. Abacuque 3, capítulo inteiro, de 1 a 19. Nós vamos fazer a primeira leitura, e a única leitura aqui, por ser um texto grande, então peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para ir acompanhando. Eu vou falar somente os versículos aqui rapidamente, mas não vamos fazer a leitura no decorrer para a gente poder ganhar um pouco de tempo também, tá? Abacuque 3 diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das duas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, pisa as nações. Tu sais para salvar o seu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza,
Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Até aqui é a palavra do Senhor. Deus, mais uma vez, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos, ó Pai, que através daquilo que o Senhor me ensinou na sua palavra, possa também ensinar cada um dos teus servos aqui. Que sejamos edificados e transformados, e que o nosso lamento se torne em louvor ao Senhor. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Queria que você pensasse, nesse momento, qual foi a pior situação que você já passou na sua vida. Eu não quero dar gatilho, como o pessoal diz hoje, ou te fazer emocionar, mas eu quero que você pense, diante dessa pior situação que você passou, se você já glorificou a Deus depois que passou por essa situação. Eu creio, para ser bem sincero, que eu não passei por muitos momentos tão devastadores ou lutos tão grandes como talvez muitos de vocês. Eu nunca tive a perda de um filho, eu nunca tive a perda de um parente muito próximo, nunca passei por uma crise financeira tão grande assim, de passar fome ou algo nesse sentido. Com certeza, eu não passei por aquilo que muitos de vocês passaram na sua vida, e com certeza não passei por aquilo que Abacuque estava passando. No entanto, todos nós passamos por momentos, pelo menos uma vez na vida, aonde o nosso chão desaba e não sabemos mais o que fazer, além de lamentar, além de chorar. No entanto, uma coisa curiosa que o mundo não entende, que é loucura para o mundo e loucura para muitos cristãos também, é por que os cristãos louvam ao Senhor após passar por momentos de tragédia. O mais lógico não seria deixar de glorificar ao Senhor? Por que os cristãos louvam a Deus após passar por tantos sofrimentos? Qual é o processo de tornar um lamento em louvor ao Senhor? Como isso ocorreu na vida de Abacuque e como isso ocorre na nossa vida também? Há uma nítida diferença da forma como Abacuque fala com Deus. No início, os versículos do capítulo de 1 a 2, para agora no final, capítulo 3. Alguns dizem, mas isso não é tão certo, mas alguns dizem que talvez se passou um tempo entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Talvez uns 10 anos, talvez já próximo ali de 586, quando finalmente Israel, Judá, ele foi levado cativo pelos caldeus, e talvez Abacuque já estava mais próximo de que isso realmente acontecesse, e pela revelação do Senhor aqui que nós vemos, Abacuque agora parece que já está aguardando. A devastação virá, o meu povo vai sofrer, mas como que eu devo tornar então o meu lamento em louvor ao Senhor? Deixando claro aquilo que eu penso, de acordo com a pergunta que eu fiz no início, eu não acho que Abacuque estava errado em orar ao Senhor. Não estava revoltado em falar com Deus. Revoltado seria se ele não falasse com Deus, se ele lamentasse e revoltasse somente no seu coração. Abacuque foi sincero, ele orou ao Senhor e Deus foi misericordioso. No entanto, o
que Abacuque fez aqui é colocar a sinceridade pecaminosa e arrogante do seu coração, que Deus poderia ter punido as falhas de Abacuque, mas ele foi misericordioso, ele foi gracioso e respondeu de uma forma a qual Abacuque não estava esperando. No entanto, este lamento pecaminoso de Abacuque, ele se torna em um louvor glorioso, em um louvor amoroso, em um louvor de contentamento, apesar do sofrimento. No capítulo 3, então, nós veremos que Abacuque, ao ver que Deus de fato é grandioso, que a sua justiça não falha e que ele estava errado em dizer as suas indagações ao Senhor, Abacuque tem 3 reações, e é o que nós veremos hoje. 3 reações: contemplar, lembrar e louvar. Contemplar, lembrar e louvar. Contemplar dos versículos de 1 a 2, lembrar dos versículos de 3 a 15. Agora a gente não vai conseguir ver com tantos detalhes, mas a gente vai tentar passar um pouco aqui. E louvar, versículos 16 ao 19. Primeiro ponto, então, versículos de 1 a 2. Contemplar ao se deparar com a grandeza de Deus. Como transformamos, então, o nosso lamento em louvor ao Senhor? Primeiramente, contemplando ao se deparar com a grandeza de Deus. O verso 1 e 2 nos diz respeito, então, a esta primeira reação. Ele foi escrito de uma forma interessante, que é a forma de sigiote. A gente não sabe muito bem todo o significado aqui do sigiote, mas era uma forma de canto, assim como é apresentado também no Salmo 7, que também é escrito dessa forma de sigiote. Então era um louvor, um canto ao Senhor, não apenas uma poesia, mas um canto para instrumentos de corda, para que a igreja, para que o povo de Deus pudesse louvar pela grandeza do Senhor. Não escreve somente para si mesmo, para que ele pudesse louvar, mas ele escreve para que o povo de Deus se preparasse para o cativeiro e desta maneira pudesse louvar ao Senhor. Depois então de Deus ter falado sobre a sua grandeza, sobre o que faria com os ímpios, Abacuque muda a sua opinião da água para o vinho. Ao ver o quanto o Senhor é grande, ele contempla a Deus. Ele contempla a Deus de 3 formas. Primeiro, ficou alarmado. Ele temeu ao Senhor. Ao ouvir as declarações, a sua fama, o que o Senhor acabara de dizer, ele fica alarmado, ele teme ao Senhor. E não é de se surpreender, porque todos nós ficaremos desta maneira. Imagina a resposta de Deus ser: olha, eu vou trazer disciplina ao seu povo. Com certeza os seus joelhos se dobrariam e você ficaria alarmado e temente ao Senhor. Se eu ouvisse Deus dizendo: ai daquele que comete maldades, ai daquele que comete pecados contra mim, todos esses 5 ais que nós vemos no capítulo 2, se eu escutasse Deus trazendo essa sentença para os meus pecados específicos, com certeza eu ficaria alarmado, com certeza nós ficamos alarmados. Misericórdia de mim. Então, diante disso, ele faz 2 pedidos ao Senhor. Primeiro, ele solicita para que a obra do Senhor seja avivada. Resumidamente, ele solicita para que Deus cumpra aquilo o que ele disse que iria fazer. Faça a tua vontade, aviva, traz vida à tua obra, faz ela conhecida no decorrer dos anos. E de fato foi. De fato, as obras do Senhor ficaram muito conhecidas no decorrer dos anos, e até hoje nós sabemos então de como Deus puniu os caldeus, de como Deus puniu primeiramente o seu povo e então puniu os caldeus.
E terceiro, ele solicita para que Deus se lembre da sua misericórdia. Praticamente o que ele diz aqui é: Senhor, mas quando você vier com a sua ira, quando você vier punir o seu povo, lembra da tua misericórdia. Lembra dos justos que vão viver por meio da fé. Lembra que o Senhor é um Deus bondoso. Lembra dos remanescentes. Lembra daqueles que buscam ao Senhor. Ele então contempla Deus. Ele teme, solicita por avivamento e por misericórdia. Com certeza, um outro Abacuque do capítulo 1, capítulo 2. Segundo ponto aqui, de como nós podemos então trazer, mudar o lamento para o louvor, é lembrar das obras maravilhosas de Deus. Lembrar das obras maravilhosas de Deus. Parece que Abacuque ele está lembrando aqui do que aconteceu no passado, de como aquilo que Deus, a forma como Deus agiu no passado, a forma como Deus ele vai agir com aquele povo, e a forma como Deus ele continua agindo, e a forma como Deus agirá no futuro. Isso é algo bastante claro nas profecias, de ao lembrar do passado, ele também está colocando algo que vai acontecer, e também está colocando uma profecia para o futuro maior ainda. Então vai acontecer no presente, e vai acontecer também no futuro, porque Deus não muda, Deus é o mesmo. Então ele começa a se lembrar, primeiramente no versículos de 3 a 7, ao que parece, ele lembra do poder de Deus com Israel no Egito. Ele diz então alusões aqui ao Egito de forma geográfica. Temã, que é a região noroeste de Edom, como diz lá em Amós 1:12. Parã, como diz o Salmo 68, que são os montes que formam então o Monte Sinai. O versículo 4 mostra uma visão que o povo teme a Deus, temor de Deus no Egito. Como a luz e os raios brilhantes, a vinda de Deus é semelhante ao sol nascente, e toda a terra fica cheia da sua glória. Versículo 5 diz sobre a peste, a pestilência, fazendo alusão também a como Deus usou as 10 pragas no Egito, e de que Deus tem controle sobre doenças, e que de uma forma da disciplina de Deus é trazer pestes e pestilências. Há muitos entre vocês que glória. Ele consegue acabar com uma nação, com doenças e pragas. Versículo 6 mostra que Deus tem o controle sobre a terra. É Ele quem faz tremer, é Ele quem manda nuvens de fogo, é Ele quem abre o mar vermelho. Por isso o caminho do Senhor, eles são eternos e não há quem possa impedi-los. E finalizando essa parte do versículo 7, ele diz sobre 2 tribos árabes que Israel enfrentou no deserto. Cusã, que era a terra, uma tribo midianita, uma tribo árabe, ali como está lá em Números 12:1, e Midian, que são os habitantes das fronteiras do deserto, da Jordânia com Moab, como descrito também em Números 31. Então ele mostra o Senhor, ele tem poder sobre as tribos, tem poder sobre os povos. Segundo, nessa parte, versículo de 8 a 11, parece que Deus fala sobre a conquista da terra prometida, e de como que Deus ele conquista sobre os povos. O profeta passa a se dirigir diretamente a Deus aqui. O Senhor que se aproxima é o guerreiro divino invencível, que demonstra o seu senhorio, sobre a humanidade. Comentaristas então dizem que é uma referência de como que Deus ele foi conquistando a terra prometida. Que não foi Israel quem conquistou,
mas foi Deus quem conquistou. E mostra esse Deus guerreiro, vitorioso. Ele diz contra os rios que estás irado, talvez se referindo ao Rio Jordão, para o povo passar. E então Deus luta pelo seu próprio povo na conquista da terra. É nítido que em toda a história de Israel e até os tempos de hoje, quem vence as batalhas do povo de Deus não é o povo de Deus. Quem vence as batalhas do povo de Deus é o próprio Deus. E Yahvé é o vitorioso. Isso é claro também quando eles conquistam Jericó. Nos versículos de 12 a 15, nós vemos então o poder de Deus com as nações vizinhas de Israel. Que Deus trata não somente Israel, mas também os povos vizinhos. Ele diz: tu sai para o salvamento do seu povo. É Deus quem sai do acampamento. É Deus quem protege o povo de Israel contra os povos vizinhos. Assim como foi Ele quem conquistou a terra prometida, é Ele quem continua protegendo o seu povo. Isso estava ficando nítido na cabeça de Abacuque. Estava lembrando de como Deus cuidava do seu povo e lutava contra os inimigos. Como Deus lutou contra Jericó, contra os filisteus, contra os midianitas e por aí vai. Deus é poderoso para guardá-los dos seus inimigos. Por isso Abacuque tem então a sua terceira reação. Pois ele sabe que se Deus quiser livrá-los dos caldeus, Ele vai. E se Ele não quiser livrar os caldeus, Deus ainda está no seu controle. Na tua ira, Deus será misericordioso. Na tua disciplina, Deus, Ele é bondoso. Deus é poderoso para restaurar o seu povo, quando Ele bem quiser, quando Ele bem entender. Por fim, então, a terceira reação de quando o lamento se torna em louvor é louvar as obras do Deus temível. Louvar as obras do Deus temível. Versículo 16 ao versículo 19. Primeiramente, aqui então, versículo 16, nós podemos ver a lembrança da grandeza de Deus. Ela gera temor. Quando nós lembramos o quanto Deus é grande, isso gera em nós temor ao Senhor. Deve gerar. Abacuque usa 4 expressões para dizer que, após ter lembrado das grandezas de Deus, ele temeu. Seus ossos vacilaram, não conseguiu ficar em pé. Os seus joelhos tremeram diante do Senhor. Ele ficou com medo de Deus. Como o Senhor é grande, como Ele é poderoso. E quem sou eu diante desse Deus? Quem somos nós diante desse Deus tão temível? Nós não somos nada. O que me resta é apenas aguardar o sofrimento vir. Diante de tudo isso, então, o segundo ponto aqui desse terceiro é que há contentamento com o sofrimento causado pela justiça. Nós vamos então nos contentar com o sofrimento causado pela justiça, versículo 17 e versículo 18. Essa certeza em esperar calmamente que o dia da tribulação sobrevenha sobre ele, provavelmente explica o significado então do versículo de 2, capítulo 2, versículo 4, que diz que o justo viverá pela fé. Ele então olha para essa situação e calmamente ele percebe: eu tenho vida em justiça, eu vou receber a justiça de Deus, mas eu sei que eu vou sobreviver, porque eu vivo pela fé. Ainda que tudo aconteça ao meu redor, de mal a pior, eu sei que no fim eu vou viver, porque eu tenho fé
no meu Salvador. Fé não é você perceber que as coisas de mal a pior vão se tornar boas. Tudo vai dar certo. Confia, tudo vai dar certo. Tiago já nos ensina isso. Nós vamos para aquela cidade, vamos fazer muitos negócios, vamos voltar, vamos enriquecer. Tiago diz: vocês são ímpios. Porque o que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Essa história de tudo vai dar certo é uma frase ímpia, porque você não sabe nem quando o fio do cabelo, o fio da sua cabeça cai. Você não pode mudar nem a cor do seu cabelo, não tem nem como. Você não sabe o dia de amanhã. Então não é tudo vai dar certo, mas sim confia no Senhor. Ainda que o mal aconteça, ainda que tudo vá mal na sua vida, confie no Senhor. Até mesmo quando as colheitas, quando os rebanhos são escassos, o que é uma situação terrível no sentido, no contexto de uma economia agrícola, e a sociedade então passa a viver com fome, a pobreza, a esperança então começa a acabar, mas nós confiamos no nosso Deus. A esperança e a confiança transforma seu medo do futuro em um desejo de sempre se regozijar em Deus, o seu Salvador. Como Paulo diz lá em Romanos 8,35, Romanos 8,35: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Talvez a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. E essa é a consciência de Abacuque aqui. Nada poderia separar do seu Deus. Mesmo o sofrimento, mesmo a perseguição, mesmo que não haja mantimento, mesmo que não haja ovelhas, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Eu me alegrarei nele. Ele se alegra no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da sua salvação. Porque o Senhor é o Deus do seu livramento. Porque Ele sabe que Ele vai viver. Porque Ele tem fé neste Deus. E esta fé o torna justo. E por fim, versículo 19. A garantia da nossa vida se acha na pessoa e no caráter de Deus. A garantia da nossa vida se acha na pessoa e no caráter de Deus. O Senhor é a minha fortaleza. Ainda que os muros de Israel sejam derrubados, como foram, ainda assim, o Senhor é a minha fortaleza. A dependência total do soberano Senhor é a chave de Abacuque para a vida. O Senhor traz como pés, como corça. Essa figura impressionante que representa a força e a confiança que o Senhor concede aos justos. Bem provavelmente que Abacuque está fazendo uma alusão aqui a Isaías 40, 29 e 31, que diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Abacuque se dispunha a sofrer qualquer adversidade no conhecimento
de que o dia da tribulação imposto por Deus também é o dia em que Deus virá contra todos os ímpios. E ainda que os campos, rebanhos, fracassem em suas provisões materiais, mesmo assim, ele se regozijaria no Deus da sua salvação. Por intermédio de uma fé em Deus, o profeta estava disposto a enfrentar um futuro devastador. Olhando para a vida de Cristo, nosso Senhor, Jesus, olhando para a história, a gente percebe que Jesus ele foi sofrendo também de forma gradual a justiça de Deus. No começo do seu ministério, as pessoas começaram a adorá-lo, mas com o tempo, muitos começaram a o deixar. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas culpas. Ele tomou sobre si a ira devida do nosso pecado. Ele sim sofreu. E foi um sofrimento causado pela justiça de Deus sobre o pecador. Jesus não mereceu, mas se tornou maldito ao ser pendurado no madeiro. Nós merecíamos essa justiça. Nós, assim como Judá, assim como os caldeus, merecíamos a justiça do Senhor. Merecíamos a ira de Deus. Mas na ira de Deus houve misericórdia. E essa misericórdia foi aplicada a nós. A ira foi colocada sobre Cristo, mas a misericórdia foi colocada sobre nós. Cristo, em momento algum, deixou de se contentar com a justiça de Deus. Ao contrário, ele disse: meu desejo é que o cálice seja passado, mas faça a sua vontade, e eu vou confiar no Deus da salvação. Podemos concluir então que, em meio à justiça punitiva de Deus contra o mal, devemos temer e nos contentar com a sua misericórdia. Em meio à justiça punitiva de Deus contra o mal, devemos temer e nos contentar com a sua misericórdia. Quero fazer então 3 aplicações rápidas e olhar para 3 textos também. Primeiro, devemos nos contentar não só com as coisas boas de Deus, mas também com a aplicação da justiça de Deus sobre o mal. Quando você pede justiça de Deus para outros, você também pede para si. Jó entendeu isso. E lá em Jó 2,10, ele responde à sua esposa: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Nós temos recebido a misericórdia do Senhor dia após dia, porque também não receberemos o mal da justiça de Deus. Segundo, ao passar por um sofrimento, podemos nos lembrar que merecemos um juízo ainda maior, apesar de não sermos tão violentos como os caldeus. Todos nós somos pecadores e merecemos a morte. No entanto, a misericórdia do Senhor é um motivo de não sermos consumidos. Lamentações 3, 22, para deixar isso bem claro. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E terceira aplicação: nossa reação deve ser de louvar ao Senhor, pois ainda que venha o juízo, nós podemos louvar o
no nome dele. Pois a força dele nos sustentará para que a gente possa passar por grandes sofrimentos. Salmo 42, versículo 5, é uma resposta ao coração de Abacuque, uma resposta ao nosso coração, quando passarmos por terríveis lamentos e se tornar então em louvor. O Salmo 42, versículo 5, ele mostra esse coração de Abacuque e a esperança de louvor. Ele mostra como que nós então podemos passar por esse sofrimento, pensando, eu ainda vou louvar ao Senhor, mesmo passando por isso. Diz assim, Salmo 42, 5, porque está abatida, porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Espere em Deus, ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Em meio à justiça punitiva de Deus contra o mal, devemos temer e nos contentar com a sua misericórdia. É desta forma, então, que saímos do lamento para louvar ao Senhor. Espere Deus, você ainda louvará ao Senhor, mesmo passando por tão grande sofrimento. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque todos nós aqui merecemos punição do Senhor, a tua ira. Cada pecado que cometemos, por menor que seja, é uma afronta gigantesca ao Senhor. Ó Deus, muitas vezes nós olhamos para aqueles que, entre aspas, são piores do que nós, que cometem pecados mais terríveis e hediondos, e achamos que eles merecem a sua punição, mas nós não. Ó Deus, como somos falhos disso. E na verdade, cada um de nós, pessoalmente, conhece o seu coração. Devemos repetir como Paulo: eu sou o pior dos pecadores, eu mereço a ira do Senhor, eu mereço a sua justiça. Mas, ó Pai, por meio de Cristo Jesus, nós nos tornamos os filhos, fomos adotados como filhos do Senhor, e por causa disso, a ira já não está mais sobre nós, mas sim a sua misericórdia. Nós tornamos justos, fomos justificados por meio da fé, e nem essa fé vem de nós, é dom gratuito do Senhor. Ó Deus, nós não merecemos a sua misericórdia, mas o Senhor se tornou misericordioso para conosco por meio do sangue de Jesus. E nós podemos confiar que tudo que acontece conosco hoje não é mais punição, mas é disciplina, como diz Hebreus. Podemos confiar, Pai, que se nós somos disciplinados pelo Senhor, é porque o Senhor nos ama, porque todo pai disciplina o seu filho. Ó Deus, o que nós te pedimos é que no meio da tua disciplina, é que no meio do sofrimento, nós possamos enxergar a graça do Senhor, nós possamos enxergar de que o Senhor é misericordioso, nós possamos nos contentar com o Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a contemplar as tuas obras, contemplar a grandeza do Senhor, nos faz lembrar das obras maravilhosas do Senhor, nos faz, ó Pai, recordar sempre, constantemente, o quanto o Senhor fez no passado e continua fazendo hoje, nos faz louvar as obras do Senhor, porque o Senhor é
Deus temível. Ainda que tudo de mal aconteça em nossa vida, nós podemos louvar o Senhor, porque hoje somos teus filhos e hoje recebemos a disciplina do Senhor. E sabemos, ó Pai, que ainda que a morte venha, é lucro, porque viveremos eternamente com o Senhor. Que essa seja a nossa esperança. Pode vir qualquer problema, nada e nem ninguém pode nos separar do seu amor. Que este seja o nosso louvor a Ti. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus.